o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 19. Aleluia. 1 Reis 19. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Digam amém. Amém. Então fique atento aí, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E a palavra de Deus diz assim, 1 Reis 19, versículo 1. Acabe fez saber, Acabe era rei, né? Fez saber a Jezabel, sua esposa, a rainha Jezabel, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, chega-se, já basta. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botilha de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Aleluia. Amém. Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos. Senhor, graças te damos por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, por esta palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. E eu te peço, Senhor, fale conosco. Revela, Senhor, no mais íntimo do nosso ser o teu querer, a tua vontade. Nos abençoe. Abençoe quem está assistindo esse culto, a transmissão do culto, aqueles que vão assistir pelo programa de TV. Fale com todos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Glórias a Deus. Queridos, nós acabamos de ler o trecho da história de um ícone. Quando você estuda, e nós vamos ter essa oportunidade de estudar juntos a Bíblia, quando você estuda a história do povo hebreu, alguns nomes eles recebem um destaque maior. Nomes como o dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, Josué, os profetas Elias, Eliseu, Davi. São histórias que elas são caracterizadas como icônicas. São ícones da Bíblia que nós aprendemos, tiramos lições muito profundas para a nossa vida. Percebe que a história do povo hebreu, às vezes a pessoa tem uma imagem de uma história cheia de milagres, mas na verdade não. Esses milagres que a gente encontra na Bíblia, eles aconteceram em períodos. Eles não aconteceram o tempo todo. Dá a impressão que foi sempre, né? Mas não foi assim. Nós temos uma primeira fase que você encontra vários milagres sendo relatados, que é a fase de Moisés e Josué. Moisés e Josué foram homens que tiveram a experiência de milagres com Deus. Moisés viu muitos milagres, Josué também viu muitos milagres. Depois desses dois, nós temos um segundo momento na história,
Nós temos alguns milagres que foram acontecendo, mas um grande número de milagres nós encontramos aqui, no período de Elias e depois no período de Eliseu, que foi o seu sucessor. E depois nós vamos encontrar só lá na frente, em Jesus e no período apostólico. Então nesse período aqui, Elias, ele foi um grande profeta. Ele não escreveu um livro, não tem um livro de Elias, mas a história de Elias, tudo que está ao redor da história de Elias, nós aprendemos coisas tremendas acerca de Deus. Elias é de uma época onde o rei que governava Israel era o rei que se chamava Acabe, que era um rei convertido, mas depois se perdeu. Ele faz uma aliança com o povo dos filisteus, se casando com Jezabel, e ali começou a sua queda. Meu Deus. É um perigo muito grande as alianças que nós vamos costurando, fazendo ao longo da nossa vida. Meu Deus. Tem pessoas que, se você trouxer para o teu lado, elas serão bênção para a tua vida. Elas vão te aproximar de Deus, elas vão te levar para a presença de Deus. Mas tem pessoas que, se você faz aliança, que se você traz para perto de você, você só traz problema para a tua vida. Meu Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Elias foi um homem, queridos, desse período, onde Acabe fez uma aliança com uma mulher que servia a outros deuses, que não tinha compromisso com Deus, e ele então se curva a esses deuses, ele se torna um pagão. Então diz a história que ele começa a adorar outros deuses, começa a adorar Baal, começa a adorar Azera, começa a ter outras divindades e deixa Deus de lado. E Elias foi um profeta usado por Deus para repreender Acabe. E quando você volta e você vai lá no capítulo 17, que são capítulos anteriores, você começa a ver como Deus trabalhava na vida de Elias e através da vida dele. Deuses como Baal e Azera estavam ligados à fertilidade, estavam ligados à produção agrícola. E Elias fala: olha, é Deus que governa Israel, e segundo a minha palavra, Deus não vai mandar chuva em Israel. E foram 3 anos e 6 meses que não choveu na terra de Israel. Meu Deus. Só que diz a Bíblia, queridos, no capítulo 17, versículo do 1 ao 7, que Deus levantou corvos para alimentar o profeta Elias. Não importa, aleluia, o tempo que nós vamos passar daqui em diante, se serão tempos difíceis, tempos de crise, tempos de abundância, não importa quem é o governador, quem é o presidente da nação. O que importa é que nós que acreditamos em Deus, servimos em Deus, nós vivemos não de acordo a um homem, ao mundo, nós vivemos de acordo à bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela estará sobre a tua vida no longo deste ano de 2023, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus dava corvos para alimentar o profeta. Depois Deus usou a viúva de Sarepta, capítulo 17, do 8 em diante. Ele multiplica, ele ora pela multiplicação do azeite. Meu Deus. Depois nós temos ele desafiando os profetas de Baal, capítulo 18. E ele vivendo um milagre, porque Deus respondeu a oração dele, enviando fogo. Queridos, Elias tinha mais do que certeza, mais do que evidências de que Deus estava com ele. Isso é muito importante, você ter a convicção de que Deus está contigo. É preciso ter convicção que Deus está conosco. Eu me converti no ano de 1993. Eu me converti em 93. Ou seja, faz o quê? 30 anos. E se eu começar a contar para vocês o que aconteceu na minha vida, não tudo, mas alguns momentos da minha vida, eu vou contar para vocês como Deus fez uma obra na minha vida, como Deus me tirou de uma UTI quando eu tive traumatismo, como Deus
ressuscitou meu pai. Eu vou contar diversos testemunhos de pessoas que eu pude orar, eu pude ver Deus restaurar, ressuscitar de leitos. Eu vou contar diversas experiências. Então eu chego hoje, na altura dos meus 30 anos na presença de Deus, e eu paro e eu olho para trás, tudo aquilo que eu vivi, e eu tenho a seguinte convicção: Deus está comigo. Aleluia! Olha o tanto de coisa que já aconteceu na minha vida. Verdade. Se você parar para lembrar, isso não funciona só comigo, mas se você parar agora e começar a lembrar, talvez você tenha até mais tempo de crente que eu, ou talvez menos, mas não importa. Se você lembrar de quantas coisas que já aconteceram na tua vida, você vai lembrar de momentos em que você orou e alguém lá na tua casa foi curado. Talvez você vai lembrar de um dia que você orou pelo teu filho que estava com febre e Deus curou ele. Talvez você vai lembrar de uma situação que você orou e um dinheiro apareceu e você precisava daquele dinheiro. Meu Deus. Você tem várias situações na tua vida que fazem você ter certeza de que Deus está contigo. Elias tinha essa certeza. Só que depois de tudo isso que ele viveu, e eu chego no capítulo 19, depois de tudo, Deus mandar fogo, os profetas de Baal serem mortos à espada, Elias recebeu uma ameaça. Jesus. E aqui, queridos, eu quero que você comece a pensar comigo, porque aquela ameaça mexeu com ele. Existem coisas que nós ouvimos que mexem conosco. Existem palavras que nós ouvimos que são capazes de mexer com a nossa estrutura. Diga para quem está perto de você, diga assim: olha, o diabo quer mexer com a tua estrutura. Existem críticas que nós ouvimos, olha aqui para mim. Existem críticas que nós ouvimos. E às vezes são críticas de pessoas que estão tão perto da gente. Ontem o Gabriel falou isso na pregação. Eu prestei muita atenção nisso que ele disse. Muita atenção. Porque ele falou isso ontem, que ele começou a cantar. Ele tinha acho que 15, 16 anos. Ele começou a cantar. E alguém perto dele fez uma crítica. E aquilo criou um bloqueio. Bloqueou ele. Ele falou: não quero mais saber de cantar. Ou seja, mexeu na estrutura dele. Entenda, o diabo sabe exatamente o que mexe na nossa estrutura. Existem pessoas aqui dentro que, se um dia o médico falar para ela: olha, eu estou aqui com o seu exame, o teu caso é grave, tem pessoas aqui dentro que tiram de letra, porque já viveram um monte de coisa, sabe que Deus, a última palavra de Deus, e que se Deus quer fazer, Ele faz, Ele cura. Quem entendeu? Diga amém. Existem pessoas aqui dentro que, se ficarem desempregadas, tiram de letra, porque depende de Deus de tal forma que sabe, Deus não vai desamparar. Não tem problema, estou desempregado, amanhã Deus vai abrir uma porta. É uma fé maravilhosa. Não mexe com a estrutura dela. Só que tem áreas da nossa vida, irmãos, que mexe com a gente. Quem concorda, diga amém. Amém. São delicadas na nossa vida. Verdade. São coisas que tiram a nossa paz. Tem pessoas aqui que, se o médico pegar o teu exame e falar assim: olha, vou ter que pedir um outro exame para ver melhor. Pronto, acabou com a vida da pessoa. Ela já quer se matar. Ela já entra no Google para ver o que está acontecendo. Ela já descobre lá no Google que ela só tem mais meia hora de vida, e ela já quer se matar, e ela já quer fazer um testamento. Ela já procura um pastor. Ela já está desesperada. É ou não é, queridos? Tem gente aqui que, se ficar sabendo que na empresa vai ter um corte, pronto, acabou com o sono, acabou com a vida da pessoa. Parece que acabou a estrutura. Elias ouviu uma ameaça. Jezabel mandou um recado para ele. Chegaram para ele e disseram assim: ó, Elias fez um negócio doido lá. Mandou matar todos os profetas de Baal, todos os profetas de Azera, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Ela falou: como é que é? Todos morreram, todos. Ela falou: não, ele não fez isso. Fez. Então avisa para ele. Deixa eu ver
de oração? 7h30. Avisa para ele que amanhã, até 7h30 da noite, a cabeça dele vai rolar, ele vai estar morto, igual ele mandou matar os meus profetas. Meu Deus. Elias ouviu aquela palavra. Ele não era homem de Deus? Era. Não tinha experiência com Deus? Tinha. Mas aquela palavra entrou no coração dele e mexeu com a estrutura dele. O diabo quer mexer com a tua estrutura, porque quando ele mexe com a tua estrutura, ele mexe com a tua fé. E quando ele mexe com a tua fé, ele mexe na tua comunhão com Deus. E quando ele mexe com a tua comunhão com Deus, você pensa em parar, pensa em desistir. Só que nessa noite Deus está aqui, dizendo que está contigo, está do teu lado, e que essa luta vai passar, e que a vitória vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus e exaltar o Senhor nessa noite. Aleluia. Amém, queridos. Daí, primeira coisa que ele fez: fugir. Vou fugir. Primeira coisa, a gente quer fugir. Sumir. Vou fugir. Pronto. Resolva o problema fugindo. Só que fugir não resolve problemas. Problemas têm que ser enfrentados e de frente. Quem entendeu? Diga amém. Então diga para o irmão do lado: fugir não resolve. Pronto. Segunda coisa que ele fez. Estão correndo, tá? Segunda coisa. Ele tinha um companheiro de obra que estava sempre com ele. Chegou com o rapaz e falou assim: você vai ficar aqui e eu vou embora sozinho. Mas por quê? Deixa eu ir com você. A gente está junto nessa. Estou contigo. Não, você fica aqui. Mas deixa eu ir contigo. Não, você fica. Ele deixou o rapaz, foi sozinho. Às vezes é exatamente o que nós fazemos. Vou ficar sozinho. Vou me trancar no quarto sozinho. Meu Deus. Queridos, às vezes você ficar sozinho é até bom. Você vai poder orar com Deus, falar com Deus. Mas tem horas que não é ficar sozinho. Pelo contrário, tem horas você tem que pedir oração. Você tem que pedir ajuda. Posso dar um amém, queridos? Eu já enfrentei muita coisa sozinho. Muita coisa. E eu achava nobre. Eu achava louvável. Até que o negócio começou a ficar de uma forma que eu falei: eu tenho que pedir ajuda. Eu comecei a pedir ajuda. É para mãe, é para amigo, é para obreiro. Ora por mim, me ajuda, interceda pela minha vida, vai no meu lugar, estou sem forças. Só que ele escolheu ir sozinho. Ele foi sozinho. Só que Deus estava lá, queridos. Porque existem momentos que nós achamos que nós estamos sozinhos, mas até nesse momento Deus está no teu lado. O Quinha falou aqui de Jó, né? Porque Jó ficou sozinho. Em muitos capítulos de Jó, muitos capítulos do livro de Jó, você vai encontrar Jó perguntando para Deus, e Deus, ó, silêncio. Só que Deus estava vendo tudo. Deus estava conduzindo todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem o controle nas mãos dele, e a hora que ele quiser virar, ele vira. Na hora que ele quiser trazer, ele traz. Na hora que ele quiser mudar o cativeiro, como mudou de Jó, ele pode fazer isso na tua vida. Esse Deus que nós servimos, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém. Ele caminhou um dia inteiro. Caminhou no deserto. Achou um zimbro, uma árvore típica do deserto, que fazia sombra. Sentou debaixo do zimbro, se acomodou na sombra e fez uma oração. Ele fez uma oração curta, porém sincera, porque não adianta você orar muito não sendo sincero. É melhor você orar menos e ser sincero na tua oração. Quem entendeu, diga amém. E a oração, ele está escrito aqui no capítulo 4. É uma frase:
Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Ah, Deus, chega. Cansei. Já deu, Senhor, minha cota. Estou cansado, Senhor. Ele completa-te. Leva a minha vida, Senhor. E é interessante porque a gente ouve alguém falar isso e a gente acha um absurdo. Como que alguém pode querer pedir para Deus levar a vida por causa de uma situação? Eu, como pastor, já atendi centenas de pessoas que me relataram isso. Ah, eu preferia morrer. E eu pensava comigo, por causa disso, né? Não tem que morrer por causa disso. Só que cada um tem um limite. E não é o motivo em si, é que aquele motivo é a gota que faltava para transbordar o balde. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Até que um dia eu me deparei numa situação que eu falei, Senhor, estou cansado. Será que já não deu minha cota não, Senhor? Estou cansado. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Já basta, Senhor, toma a minha vida. Não sou melhor do que os meus pais. Da mesma forma que os meus pais já foram, eu também quero ir também, o Senhor já deu. E diz a Bíblia que ele dorme naquela sombra. E você sabe que o sono na Bíblia tem algumas representações. Existe o sono chamado sono da indolência, quando a pessoa é displicente, quando a pessoa ela sai da direção de Deus. Daí nós temos o sono de de Jonas, que dormiu no porão do barco. Nós temos o sono das virgens, as 10 virgens que dormiram naquela parábola. Nós temos o sono de Eutico, que está lá em Atos dos Apóstolos, que ele dorme numa janela e cai para o lado de fora e morre, e Paulo ressuscita Eutico. Não sei se você já leu isso em Atos. Só que nós temos o sono abençoado também. O sono de Jacó, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 28, que ele teve a visão da escada. Nós temos o sono representado como bênção de Deus. Nós temos o sono de Jesus no barco, e os discípulos desesperados porque o barco ia afundar, e Jesus estava dormindo no barco. Não estava displicente, estava no controle de todas as coisas. E nós temos esse sono aqui, e Deus deixou ele dormir. Deus falou, descansa aí, porque não é para você parar, é para você descansar. Fala para o seu irmão do lado, não é para você parar. Fala mais forte, fala, não é para você parar, é para você descansar. Descansa. Respira. Respira. Ó, cheirinho de pipoca. Está repreendido. Estou me sentindo uma congregação cristã, porque na congregação tem uns carinhos de pipoca, né? Paz de Deus. Descansa. Não é parar, é descansar. E às vezes nós confundimos. O que Elias tinha que fazer era puxar o freio de mão, descansar, porque Deus estava trabalhando na vida dele. Eu tenho encontrado pessoas na igreja cansadas. Eu ia agora começar a pregar, queridos, porque isso aqui foi só uma introdução. Mas eu quero muito rápido dizer para você que existem pessoas na igreja que estão cansadas, no limite, igual Elias estava. E por que as pessoas cansam, pastor, na caminhada com Deus? Em primeiro lugar, porque nós somos humanos. E como humanos nós temos limites.
decepcionamos, frustramos, somos traídos, somos deixados, somos abandonados, e tudo isso gera em nós um sentimento péssimo, tudo isso gera em nós um sentimento de rejeição, tudo isso gera em nós um sentimento que leva a nós pensarmos que nós não temos ninguém na vida e que nem Deus está olhando para nós. Elias, por alguns instantes, ele começou a achar que Deus não estava com ele mais, que Deus não tinha mais propósito na vida dele, e Deus falou: não, deixa ele descansar. E daqui a pouco Deus envia um anjo até Elias para levantar Elias e falar: continua, o seu caminho vai ser longo. Deixa eu falar algo de Deus para você nessa noite, que está aqui desanimado, pensando em parar, em desistir de alguma coisa da tua vida. Descansa, mas descansa em Deus, porque enquanto você descansa, Deus está abrindo caminhos e preparando todas as coisas que você precisa. Quantos podem aplaudir a esse Deus maravilhoso? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Por que a gente cansa? Porque ser perseguido cansa. Ser perseguido cansa. Ser caluniado cansa. Ser afrontado cansa. Pastor, mas e as experiências que ele teve com Deus, queridos? Ele estava cansado. Chegou no limite. Só que Deus sustenta. Quando o anjo tocou em Elias, diz a Bíblia que tinha pão e água para que ele pudesse comer, beber, se alimentar, retomar a força e continuar a caminhada. Deus, ele vai renovar as tuas forças nessa noite. Ainda que a perseguição tenha sido grande, tenha sido feroz, o adversário contra a tua vida, maior é Deus. Aleluia, levante as suas mãos aos céus. Maior é Deus que está conosco, maior é Deus que está na tua vida, maior é Deus que está contigo. Pastor, mas a minha luta está grande, a minha perseguição está grande. Mas não se preocupe, Deus está contigo e Ele vai te ajudar. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Aplaude o Senhor e glorifique a Ele por isso. Aleluia. Em terceiro lugar, nós cansamos quando as coisas fogem do nosso controle. E nós queremos controlar, nós queremos administrar, nós queremos ter o controle, nós queremos saber do futuro. Nós amamos ouvir palavras proféticas, profecias. Nós amamos saber o que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Por quê? Porque de certa maneira a gente quer controlar, a gente quer se preparar. Nós não queremos ser pegos de surpresa. Queridos, nós perdemos o controle, só que Deus não. Deus, Ele é o administrador de todas as coisas. Ficamos tão tristes quando alguma coisa sai do nosso controle, quando a gente planeja algo e não sai conforme a gente planejou. Tão frustrante. 2022 para alguns aqui foi nada do que planejou. Pensou que ia fazer, que ia viajar, que ia tal coisa acontecer, pensou que tal coisa ia dar certo, e foi tudo diferente. Você não tem o controle, mas Deus tem o controle. E isso não pode desanimar a gente. Quem entendeu, diga amém. Porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Por isso nessa noite teu coração está preocupado, está aflito com algo, descansa no Senhor, porque Ele permanece no controle de todas as coisas. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi tocado pelo anjo, comeu, bebeu, se levantou. Bonito da história é que Deus não abandonou ele. Deus não falou: você foi para aí porque você quis, se vira. Não. O Senhor levantou ele e falou assim: você não vai parar aqui.
o seu caminho vai ser muito comprido ainda, você vai longe. Às vezes achamos que alguma coisa veio para trazer fim, e é dali que Deus traz um novo início para a nossa vida. E a palavra de Deus para você nessa noite: